colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores aqui. Vamos começar esse culto orando em unidade, pedindo que a presença do Senhor se mova de uma forma toda especial neste lugar. O salmista diz que quando nós nos unimos, isso é agradável ao Senhor. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, ela atrai o favor de Deus. A unidade, ela atrai o milagre de Deus. Ela atrai a presença de Deus. Então, nesse momento, com essa unidade agora, não somente com a unidade das nossas mãos, mas no mesmo espírito, com o mesmo coração, comece a falar com Deus aí no teu lugar. Comece a adorar ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por essa noite. Comece a preparar o teu coração para oferecer o culto que Ele merece, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, muito obrigada por essa noite, Jesus. Nós te adoramos, Pai, como igreja, como noiva. Nós declaramos, Pai, que Tu és tudo que nós precisamos. Ó Deus, o nosso coração anseia de sentir nessa noite. O nosso coração anseia, Pai, receber uma porção de Ti nessa noite. E o nosso coração também anseia, ó Deus, de Te entregar uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Por isso, Pai, nós começamos este culto nessa noite Te adorando, declarando que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite, e onde o Senhor está, algo diferente acontece. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que a Tua glória, ó Deus, se mova sobre este lugar, que a Tua presença, Senhor, invada cada coração aqui nessa noite, Pai, e que seja uma noite de cura, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de respostas, que seja uma noite do fluir da Tua presença neste lugar. É isso que nós desejamos nessa noite, Pai. Sinta-se à vontade neste lugar e receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Você pode aplaudir.
força em nós. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia, esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. E para Ele não há nada impossível. Você crê nisso? Diga isso para o Senhor. Erga suas mãos em adoração. Declare agora a tua confiança no Senhor. Diga: Senhor, eu creio que Tu estás aqui nessa noite. Eu creio que Tu tens poder para mudar toda e qualquer circunstância, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Ele está operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Diga: te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Ele está transformando histórias, mudando circunstâncias. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Essas mãos e diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Aleluia. Nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso? Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós já temos falado que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz de ossos soldados. Não foi isso que nós cantamos aqui nessa noite? Amém? Você crê nisso que você cantou? Amém. Você crê? Eu creio. Glória a Deus. E nós vamos ver na palavra de Deus agora um texto muito conhecido. Um grande milagre que Deus operou. Ezequiel 37. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estendereis pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Até aqui. Esse texto, ele narra para mim e para você um período muito difícil do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo havia sido levado cativo à Babilônia, Jerusalém estava destruída, e o povo estava num momento em que eles se sentiam simplesmente destruídos, sem esperança, longe da sua comunhão com Deus, longe da sua terra, longe do templo. Eles não tinham oportunidade mais de servir ao Senhor. E por muitos momentos na vida do povo, aquele povo pensou: é o fim, não tem mais jeito, nós estamos derrotados, não tem mais esperança de um futuro para nós. Quem aqui já se encontrou numa situação parecida com essa? Onde você olhou e pensou: este é o fim? Levanta a mão. Alguns irmãos. E a Bíblia diz que nesse momento o profeta Ezequiel também estava ali na Babilônia. A Bíblia diz que Ezequiel, junto com o povo, eles estavam acampados à beira de um rio chamado Rio Quebar. E ali Ezequiel, mesmo no cativeiro, Ezequiel ensinava
às crianças, aos adolescentes, aos jovens, sobre quem era Deus. Ezequiel ainda ensinava e tentava de uma certa forma trazer esperança ao coração daquele povo. E a Bíblia diz que nesse determinado momento, Deus toma o profeta Ezequiel e o conduz até uma realidade muito impactante. Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. E Deus então ali faz com que Ezequiel comece a analisar e perceber a situação daquele vale. A Bíblia diz, Ezequiel narra, que Deus o conduz de um lado até o outro, porque Deus queria mostrar ao profeta a dimensão daquele vale. E aqui nós aprendemos algo muito importante para a nossa vida. E o milagre na nossa vida, ele começa quando nós reconhecemos a nossa realidade. O milagre, ele começa quando primeiro nós conseguimos enxergar a necessidade do milagre. Deus estava mostrando ao profeta que o povo precisava era muito mais do que uma reforma espiritual, como Josias havia feito em um determinado momento da história. O que o povo precisava era muito mais do que simplesmente voltar para a sua terra de Jerusalém novamente. O que o povo precisava era de um milagre que só o Senhor podia realizar. Era isso que Deus estava mostrando ao profeta. Deus estava trazendo clareza da realidade espiritual do povo de Israel. Mas ali naquele vale, Deus, ele mostra para aquele profeta que o vale não é o fim. Então, dê uma olhada para o seu irmão aí que está do seu lado, diga para ele assim: o vale não é o fim. O vale é o lugar onde o milagre começa. Porque só pode haver milagre se houver vale. Até rimou. Só pode haver milagre se houver vale. Não é verdade? Então o milagre, ele não começa quando as coisas melhoram, ou quando a nossa conta começa a ficar recheada lá no banco, ou quando os resultados dos nossos exames começam a dar positivo. Não, o milagre começa quando Deus começa a agir. Ali, quando Deus conduz Ezequiel, eu falo Jeremias, Ezequiel até aquele vale, Deus já estava iniciando um processo de milagre na vida do povo de Israel. Então, quando o profeta chega ali naquele vale, ele reconhece que a realidade era uma realidade de sequidão. Ele diz assim: eu pude ver que era enorme o número de ossos e que os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Talvez você se encontre aqui nessa noite e talvez exista alguma área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Talvez existe alguma área da sua vida que se encontra como esse vale seco. Talvez é a sua fé, talvez é a sua esperança, talvez são os seus sonhos, seu casamento, sua família. Eu não sei em que área que você precisa de um milagre e de uma intervenção. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o milagre, ele só vai chegar quando você reconhecer que você precisa dele.
Milagre fala daquilo que eu não posso fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer. Meu sogro foi no médico agora à tarde. Eu falei, e como é que foi? Ele falou, o médico pediu para eu fazer umas atividades físicas. Eu falei, amém? Vai começar quando? Porque existem coisas que nós precisamos fazer, amém? Mas existem milagres que só o Senhor pode realizar. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos parar de lutar com a nossa própria força e achar que nós vamos dar conta de tudo. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não conseguiremos. Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. E quando nós reconhecemos, esse já é o pontapé inicial para que o milagre comece a se tornar realidade na nossa vida. E diante dessa realidade, Deus ele faz uma pergunta muito curiosa para o profeta. Deus pergunta para ele o quê? Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Pergunta para o seu irmão assim, se fosse você, o que você diria? O que eu acho interessante é que Deus, ele usa uma expressão para falar com o profeta. Ele chama o profeta de filho do homem. Por que Deus faz isso? Porque Deus estava querendo mostrar para o profeta o seguinte: Ezequiel, de acordo com a sua humanidade, de acordo com aquilo que você consegue entender, enxergar com os olhos humanos, de acordo com a tua capacidade humana, é possível reviver esses ossos? Qual seria a nossa resposta? Não. De acordo com a nossa humanidade? Não. Aí o profeta responde o quê? Tu é que sabe. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, de acordo com a minha humanidade, é impossível, mas para ti tudo é possível. Se o Senhor quiser, esses ossos poderão reviver. Aleluia! Ou seja, a impossibilidade para o homem, ela é possibilidade para Deus. O que nós precisamos fazer é reconhecer que nós precisamos dele. Aleluia. E Deus então dá uma ordem ao profeta. Ele diz: profetiza a esses ossos. Mas você não vai profetizar as suas palavras, Ezequiel. Você vai dizer o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do... De quem? Ezequiel, a palavra não vai ser sua. A palavra vai ser minha. E aqui nós aprendemos um segundo princípio. Se nós quisermos viver o milagre no vale, o milagre acontece não por aquilo que eu falo, mas segundo a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O milagre não começa quando eu simplesmente, de acordo com aquilo que eu vejo, começo a falar. Porque muitas vezes nós liberamos palavras de incredulidade quando nós estamos diante de um vale. Porque os nossos olhos só veem a impossibilidade. Então dos nossos lados às vezes saem palavras de incredulidade. Mas o Senhor, Ele nos chama nessa noite, adiante da nossa realidade, declarar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem poder de transformar realidade. Talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade na tua vida financeira. Erga suas mãos aos céus e diga: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Talvez você está enfrentando um momento de medo, de ansiedade, de preocupação. Pega as suas mãos e diga: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente. Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Comece a declarar a palavra de Deus, porque ela tem poder de operar o milagre que nós não podemos realizar. E ali então, algo diferente começa a acontecer. O texto diz que o profeta então profetiza segundo o que lhe fora ordenado. Ele usa essa expressão 2 vezes nesse texto. Ele diz: profetizei segundo o que me foi ordenado. O profeta Ezequiel, ele estava dizendo que ele não profetizou, ele não liberou palavras que ele achava adequado para o momento. Ele não profetizou segundo a sua lógica, segundo os seus sentimentos, porque o sentimento do coração do profeta era um sentimento de medo, de insegurança, como de todo o povo naquele momento. Mas ele profetizou exatamente como Deus lhe havia ordenado. E quando ele começa a profetizar como Deus ordenou, um barulho começa a se ouvir. A Bíblia diz que houve um ruído. Imagina você no meio de um vale. Quem aqui já foi num cemitério à noite? Já foi, pastor? Ou no momento em que não tinha ninguém lá? Imagina se você começa a ouvir barulho de osso batendo em osso, tampa de túmulo batendo. Você é sincero, tu ia ficar lá? É ruim. Perna pra quem te quer, né? Meteu o pé. A Bíblia diz que quando Ezequiel acaba de profetizar, começa a se ouvir um ruído, barulho de ossos que se batia contra ossos. Sabe que barulho foi esse? Pergunta para a pessoa que está falando: sabe que barulho foi esse? Este barulho, ele foi o som do impossível se tornando possível. Você entendeu? Esse ruído era o som do impossível se tornando possível. E eu quero declarar nessa noite que lá na tua vida, na tua casa, na tua família, você vai começar a ouvir ruídos e será o sinal de que o milagre do Senhor está acontecendo. Esse barulho era Deus organizando tudo que estava desorganizado naquele vale. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu declaro a palavra de Deus, aquilo que está morto começa a receber vida novamente. E esse ruído fala exatamente sobre essa reorganização de Deus. O primeiro sinal do milagre não foi aquele exército de pé. O primeiro sinal do milagre foi o barulho, foi o ruído. Sabe o que Deus ministrou comigo dentro disso? Antes do milagre ser visível, Deus primeiro começa a fazer ajustes invisíveis. Antes de Deus levantar ali um poderoso exército, Deus começa com um simples ruído, ajustando aquilo que os olhos humanos não conseguiriam ver. Porque o osso, se você olhar para o seu irmão, você vê o osso dele? Você vê o quê? O cabelo, a cor dos olhos, a pele, não é isso?
Mas Deus começa a agir naquilo que é invisível. Ou seja, antes do nosso milagre se tornar visível, Deus vai começar a ajustar aquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que precisa ser ajustado de dentro para fora. E esse barulho se chama ajuste de Deus na tua vida. Antes de vivermos um milagre externo, nós vamos precisar passar por ajustes dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Sabe por quê? Sabe para que Deus faz isso? Para que quando você receber o teu milagre e as pessoas chegarem para você e perguntar assim: mas como que você conseguiu? O que você fez, né, para receber esse milagre? O que você, né, realizou? Quais foram as suas atitudes? Qual foi a receita de bolo? Me ensina para eu fazer igual. Quando alguém te perguntar, você vai dizer o quê? Foi o Senhor. Foi Deus, não fui eu, foi Ele, porque era impossível para mim. E Deus realizou. Mas isso só acontece quando o nosso coração, quando a nossa vida está ajustada. Quando nós aprendemos a reconhecer que nós precisamos do Senhor. Eu não sei em que área da sua vida você precisa de um milagre, mas nessa noite o Senhor tem nos despertado, nessa noite, a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A reconhecer que nós dependemos dEle, que não é da força do nosso braço, que não é segundo a nossa capacidade mental, não é na nossa estratégia, mas é na força e no poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera. Aleluia. Obrigado, meu Deus. E dentro desse texto nós vemos a ação de um Deus que realiza milagres quando tudo parece perdido. Deus estava mostrando para Ezequiel ali: Ezequiel, está vendo esses ossos? Para Israel, tudo está perdido. Para o povo não existe mais esperança. Não há mais solução. Mas eu te trouxe aqui, Ezequiel, para te mostrar que eu sou Deus, que do nada faço tudo. Um Deus que pode recriar, um Deus que pode transformar, um Deus que pode gerar vida onde há morte. E ali a Bíblia diz que depois que o profeta profetiza, daquele vale de ossos secos se ergue um numeroso exército para a glória de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida, seja qual for a situação. Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Você crê nisso? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar sobre a sua vida nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor juntamente com você. Eu não sei em que área que você precisa de um milagre, mas esse é o momento. Talvez você, assim como o profeta, você olha e você diz: mas eu já tentei de tudo. Eu já esgotei todas as minhas possibilidades. Já falei tudo que eu precisava falar. Já fiz tudo que eu precisava fazer. Não tem mais jeito. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer dizer para você que chegou a hora da ação dele na tua vida. Mas basta você primeiramente reconhecer que você precisa dele. Eu quero convidar você que reconhece que precisa de um milagre do Senhor,
para vir aqui à frente. Nós vamos orar sobre a sua vida. Os pastores, os intercessores vão estar orando sobre você. Você que entende que você precisa do Senhor. Você que está dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Para mim é impossível, mas para ti tudo é possível. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente com o teu coração cheio de fé. Não naquilo que o intercessor ou que o pastor vai dizer para você, mas venha com fé no Deus que pode todas as coisas. Porque o nosso Deus está aqui nessa noite. Pode se chegar aqui para frente? E nós vamos estar orando sobre a tua vida. Nós vamos estar ungindo. Se você quiser falar a área que você precisa de um milagre, pode compartilhar. E nós vamos orar sobre você. Você crê? Amém? Então erga suas mãos aos céus e comece a clamar. Comece a pedir ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Eu preciso de Ti. Eu reconheço a minha dependência de Ti. Comece agora a colocar diante do altar do Senhor cada necessidade. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que restaura está aqui nessa noite. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Porque nós reconhecemos que Tu és Deus sobre a nossa vida. Tu és o Todo-Poderoso. Não há impossíveis para o Senhor. Basta uma palavra do Senhor e tudo pode mudar. Basta uma palavra do Senhor e aquilo que não existe torna-se a existir. Basta uma palavra do Senhor. Ó Deus, e as circunstâncias são transformadas. Porque Tu és Deus, Tu és Senhor. E eu quero declarar nessa noite, Pai, libera palavras de vida sobre corações aqui. Mudanças de realidade, Pai, sobre vidas, sobre lares, pelo poder do nome de Jesus. E o poder do Jeová Rafa, o Deus que cura, seja manifesto nessa noite. Ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na força do Teu poder. Ó Deus, opera o milagre que os Teus filhos precisam nessa noite. Vai de encontro a cada lar aqui, Pai. Restaura famílias aqui nessa noite. Cura corações aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, milagres se tornando realidade na vida dos Teus filhos. Ó Deus, glorifica o Teu nome neste lugar, Senhor. Revela o Teu poder, revela a Tua glória nessa noite. Mostra para os Teus filhos que Tu és Deus, que Tu continua sendo Deus, que Tu continua operando milagres. Glorifica o Teu nome nessa noite. Nós confiamos em Ti, Deus. Entra com providência agora, Pai. Toca, Senhor, abre portas. Ó Deus, que toda porta que está fechada seja aberta nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai operando, Pai, em cada lar, em cada realidade aqui, em cada família. Ó Deus, que esses vales recebam a vida do Senhor. Recebam o sopro de vida do Senhor nessa noite. Sopra, Espírito Santo, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre o Teu povo nessa noite. Sopra sobre os corações nessa noite e opera o milagre que os Teus filhos precisam para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar e receba o milagre do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.
Boa noite, graça e paz, amém? Misericórdia, esse microfone estão querendo me enganar aqui. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3. Nesse momento você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor junto conosco, ofertando ao Senhor. À frente da sua cadeira tem um envelope como esse no bolsinho. E também você vai encontrar um envelope como esse dos dízimos. E você, se você está nos visitando pela primeira vez, vai encontrar também um cartãozinho como esse. Você pode colocar aqui o seu nome, o seu telefone, e nós da liderança estaremos entrando em contato com você, nos disponibilizando para ajudar aquilo que for preciso. Preencher o cartão. Deposite também no gasofilácio, por favor. Palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra do Senhor nos ensina a honrar a Deus com aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Honrar é mais do que trazer dinheiro e depositar no gasofilácio. Honrar significa reconhecer que se temos algo é porque Deus nos deu. E muitas vezes as pessoas podem até trazer quantias altas e depositar no gasofilácio, mas não honrarem ao Senhor, porque de fato em seu coração muitas vezes pensamos que o que nós temos é fruto da nossa dedicação, é fruto da nossa capacidade, é fruto das nossas habilidades. E um coração que realmente oferta ao Senhor é um coração que reconhece que nós só estamos de pé porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esse coração que reconhece que se temos algo é porque Deus é bom, esse coração, independente do valor, consegue de fato honrar ao Senhor, ofertar na casa do Senhor e desfrutar das promessas que Deus tem para esses. E as promessas são: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A bênção do Senhor é uma bênção transbordante que vem da parte de Deus. E por que, pastor, é uma bênção transbordante? Para que não caiba apenas em você, mas abençoe as pessoas que estiverem ao seu lado. Esse é o propósito de Deus. É fazer de você um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Fique em pé, eu quero orar junto com você. Mesmo que você não vá ofertar nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração, ou pegue o seu envelope, coloque na sua mão direita, estenda aos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque Tu tens, Senhor, nos guardado, porque temos visto a Tua mão nos livrando de todo mal e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Muitas vezes somos infiéis, falhamos, erramos, mas Tu permaneces fiel e por isso nós Te agradecemos, Pai, porque Tu permaneces fiel e tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas falhas, Tu não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque hoje podemos Te ofertar um pouco daquilo que Tu tem confiado em nossas mãos. Também queremos Te pedir, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor, que a Tua bênção alcance cada um dos Teus filhos que reconhecem que Tu tens o dom que concede a cada um de nós. Obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pelos milagres de cura, de restauração, de livramento que Tu já nos concedeu. Obrigado, Senhor. E com esse coração
bênção e que eles possam ter para eles e para honrar e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Que essa bênção seja uma realidade na vida de cada um dos seus filhos que te amam verdadeiramente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta aqui à frente. Vamos ter uma alegria. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Quero fazer a apresentação dos nossos visitantes. Hoje está conosco a Priscila. Todo mundo sabe que é você, Priscila. Seja muito bem-vinda. Muito bom cultuar o Senhor junto com você. Sinta-se abraçada, abençoada. E como que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, Pode ficar. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, Priscila, cultuar o Senhor junto com você. Fique em pé, nós vamos orar para encerrar. Vou fazer rapidamente os nossos avisos. Sábado nós... Por que eu falei sábado? Sábado nós vamos estar com as nossas famílias, descansando. Não vai ter atividade na igreja. Estava comentando com o pastor Armando ali atrás. Eu não posso confiar na minha memória, não. Eu tenho me decepcionado muito. Misericórdia. Domingo pela manhã, nós teremos a nossa consagração aqui, organizada pelo Ministério de Intercessão. Mas a consagração é para toda a igreja. Venha participar conosco a partir das 7h20 da manhã. Então acorde mais cedo, venha para cá, tire esse momento de consagração ao Senhor. Eu tenho certeza que isso agrada ao Senhor e nos edifica. Então não podemos perder essa oportunidade. Logo após a consagração, a nossa escola bíblica dominical, e aí depois a gente vai alimentar o corpo, né? Que o espírito já vai estar bem alimentado. Eu creio nisso, estaremos juntos aqui para a glória de Deus. À noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração. E terça-feira nós teremos um evento com os jovens aqui na igreja. Terça-feira a partir das 18 horas. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Você crê que Deus pode restaurar aquilo que às vezes os nossos olhos não têm esperança? Nosso Deus, Ele é especialista quando nós não damos mais conta. E Ele está nesse lugar. E Ele é poderoso para realizar. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos que Deus, Ele fez maravilhas. E que Ele continua fazendo maravilhas. E eu te digo mais, Ele continuará fazendo maravilhas na tua vida, na tua casa. Coloque o Senhor em primeiro lugar. E o mais Ele fará. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu agir em nosso meio, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos proporcionou esse ambiente. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos ajudaram na organização, na limpeza. Obrigado, Senhor, pelos músicos, por aqueles que nos ajudaram, Senhor, na mídia, no som. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que cooperou com um abraço, com um sorriso, com um seja bem-vindo, Senhor. Obrigado, porque sentimos o Teu amor e a Tua presença com cada abraço, com cada sorriso, e podemos perceber que somos amados, primeiro por Ti, depois pelos irmãos que Tu colocou para caminhar os nossos lares. Senhor, muito obrigado. Continue sendo conosco. Que os Teus filhos, Pai, possam ser guardados e protegidos. Porque Tu nos ensinou, Senhor, a orar, clamando, Senhor, por livramento do mal. Por isso, Senhor, livrai-nos do mal. Proteja cada um dos Seus filhos. Guarda com mão forte. Livra dos acidentes.
Livra, Senhor, dos malfeitores. Em nome de Jesus, guarda cada um dos seus filhos, cada familiar. Senhor, nós te pedimos, Pai, que eles tenham um final de semana abençoado e que não pare aqui, Senhor, esse mover, desse transformar de ossos sequíssimos em um exército poderoso. Levanta, Senhor, cada um dos seus filhos como homens e mulheres valentes do Senhor, que vão, Senhor, anunciando que Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos dê a oportunidade, Senhor, ainda, Senhor, nesse final de semana, de anunciar aquilo que Tu já tens feito e as vitórias que estão chegando para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.